Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando a lição 9, a nona lição. Esse estudo tem como texto base 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. O título dessa lição é Não tema o fim, a segunda carta aos Tessalonicenses. Quem escreveu a revista desse quarto trimestre 2021 foi o pastor Ronaldo Silveira Mota. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense e em Direito. Ele preside atualmente a Igreja Batista Copa Leme, no Rio de Janeiro. Desde já, nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando, lendo o texto proposto pelo pastor Ronaldo Silveira Mota, agora nesse momento. O texto é 2 Tessalonicenses, de 1 a 10. Lemos assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus, de que paga tribulação aos que vos atribulam. Versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem. Portanto, nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, estaremos estudando agora Não tema o fim. É o tema da lição dessa semana, lição 9. Esta carta foi escrita um pouco tempo depois da primeira carta aos Tessalonicenses, né? E busca fortalecer e encorajar a fé dos irmãos diante das adversidades da vida. Então, o objetivo é fortalecer e encorajar os irmãos diante da vida, dos problemas que vão surgir, bem como despertar para a responsabilidade de um viver cristão atuante. Então, um viver diário, né? Atuante. A carta trata basicamente de corrigir alguns erros de interpretação acerca da volta de Cristo. Então, estava ali, naquele tempo, existindo algumas interpretações errôneas sobre a volta de Cristo, e Paulo faz essa carta, ou envia essa carta, para que seja colocado no devido lugar as interpretações. Assunto que foi tratado na primeira carta e algumas dúvidas permaneceram. Então, foi necessário que ele reforçasse essa carta, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Até hoje ainda temos muitas perguntas em nosso meio. Quando se manifestará o Senhor? A Bíblia não responde a essa pergunta de forma objetiva, nem prevê o futuro, mas apresenta alguns dados reveladores nos quais podemos encorajar a nossa fé. Então, irmão, não sabemos o dia nem a hora, mas que possamos ter sempre em mente os ensinamentos paulinos, né, que faz com que nós possamos crescer e buscar
andar sempre dignamente na presença do Senhor. Muito importante é que Paulo trata já no início da carta, quando relata a oração constante que faz pela igreja, e que a certeza da volta de Cristo traz para nós crentes algumas bênçãos que pode ser desfrutada agora. Vejamos quais bênçãos são essas. Então, irmãos, com a volta de Cristo, claro que as coisas velhas vão se passar e eis que tudo vai se fazer novo, né? Então diz assim, primeiro, esperar pela volta de Cristo produz bênção. Está 2 Tessalonicenses de 1, 3 a 12, né? Então é o texto que nós lemos. Depois os irmãos podem conferir. Primeiramente, quando temos a certeza da volta de Cristo, o sentimento de gratidão pela sua graça. Então, nós temos que ter esse sentimento de ser gratos a Deus pela misericórdia dele, né? Pela benevolência dele. Isso está em versículo 3 e 4. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como de razão, porque a nossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ainda que passamos por provações e perseguições, devemos agradecer a Deus pelas misericórdias dele. Inunda o nosso coração. Paulo agradece a Deus pela igreja e afirma que aquele que tem essa expectativa é porque foi alcançado pela graça de Deus, né? O que leva a um sentimento de agradecimento. Então, o que nos leva a esse sentimento de agradecimento é pela benevolência de Deus de ter nos dado a graça, a salvação. Toda a fé e esperança e amor, fruto do crescimento espiritual da igreja de Tessalônica, vinha da graça de Deus, da bondade de Deus. Eu fazia vencedores pacientes, mesmo diante das perseguições, aflições que suportava. Então a graça de Deus nos fortalece e sabemos que se esperarmos em Deus teremos vitória, né? Como tem sido o nosso gesto de reconhecimento a Deus pela salvação, a lembrança constante da volta de Cristo deve nos deixar cheios de gratidão. Então, irmão, como nós pensamos na volta de Cristo, é que nosso coração se encha de gratidão a Deus pela misericórdia. Quando nós vivemos nesse tempo agora de pandemia, né, desse vírus que surgiu aí, mas o cristão ele sempre tem em mente a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que livrou os seus, né, os filhos, né, dessa enfermidade que veio assolar o mundo, para que o mundo reconhecesse que depende de Deus, não depende de mais nada, né? Segundo ponto, isso tem um texto base de 5 a 7, é a confiança. Então fala assim, a prova clara do juízo de Deus para que sejais ávidos, digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato justo diante de Deus, dê a paga a tribulação aos que os atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu, som com os anjos do seu poder. Então, quando Cristo descer com seus anjos ao encontro da sua igreja, saberemos que a redenção estará próxima. É outra bênção revelada por Paulo, a confiança do crente está na própria pessoa de Deus, que é justo em si mesmo. Então Deus não tem como macular a pessoa de Deus, porque Deus é justo, é santo, é puro, é incontaminável. A justiça de Deus não se condiciona aos nossos fracassos e sucessos, nem a estremecida pelo presente ou futuro. Então Deus é Deus em qualquer circunstância, né? Não tem tempo para Deus, vamos dizer assim, usando nossas palavras aqui, né? Deus é Deus em todo o tempo. Deus usa até as perseguições e tribulação para conferir a graça e os humildes. Será na revelação de Cristo que o verdadeiro cristão será honrado. Então, essas provações, perseguições, o nome já diz, provado, né? Perseguição
é para que nós sejamos, vamos dizer assim, condecorados com Cristo, honrados com Cristo, quando Ele vier na sua glória. Então nós falamos aqui, primeiro, a gratidão, né? Agora falando em confiança. E agora outra benção, a terceira benção, a certeza da volta de Cristo, que traz, ficamos mais dependentes do poder de Deus. Então quando nós passamos a depender mais de Deus, é aí que nós sentimos que a volta de Cristo está mais contrita, as bênçãos. A oração de Paulo é que Deus, pelo seu poder, faça com que o seu povo possa viver de modo digno da vocação cristã. Então, irmão, a nossa vida aqui tem como base e regra a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, o caráter de Deus. Todos nós sabemos que é difícil viver de modo digno em um mundo tão injusto, né? Você vai nadando contra a maré, porque o mundo jaz no maligno, mas Deus é aquele que traz a abundância. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, né? A graça de Deus pode transformar corações endurecidos de pedra em coração de carnes, como a palavra de Deus mesmo diz. Homens brutos podem ser lapidado pela palavra de Deus, refinado, como se refina o ouro, né? Você pode imaginar como era nos dias do Império Romano? Por isso, quando temos em mente que Cristo voltará, somos revigorados a viver como Ele viveu. Então a palavra que nos traz alerta da volta de Cristo é porque nós sabemos que a salvação está mais perto do que quando começamos a nossa fé em Cristo, né? Somos revigorados, Cristo mostra o seu verdadeiro poder para conosco. Deus quer não apenas que suportemos a vida, mas que vivamos de forma digna, fazendo a diferença nesse mundo caótico. Então, nós devemos ser pessoas que possam levar transformação. E como fazemos a diferença? Cumprindo todo o desejo da bondade de Deus. Sim, Deus tem o desejo de que sua bondade seja disseminada e experimentada por todos. O plano dele é que sejamos nós, os cumpridores desse projeto. Então a mensagem de salvação, a mensagem da palavra de Deus deve ser levada por cada um de nós através do nosso viver, da nossa maneira de ser, para que eles reconheçam que Deus pode transformar a vida do ser humano. Muitas das vezes, quando nós vamos a Cristo, nós vamos todos cheios problemáticos, e Deus começa a tratar, a limpar, a cuidar, como o pastor cuida das ovelhas. Na verdade, nós somos ovelha do seu rebanho, né? Do rebanho de Cristo. Então, irmão, nós falamos aqui as bênçãos: confiança, dependência do poder de Deus, né? Um modo de viver digno, devemos viver a gratidão, e quando nós recebemos as bênçãos de Deus. O segundo ponto a ser tratado aqui na carta de Paulo tem como texto base 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Capítulo 2, de 1 a 11. Os irmãos podem depois ler esse versículo para não ficar tão grande aqui o vídeo, mas os irmãos podem ler. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 1 a 11. Mais uma vez, Paulo vai falar sobre a parousia. O que é uma parousia? Acontecimento escatológico da vinda de Cristo. Então, parousia quer dizer isso, um acontecimento escatológico da vinda de Cristo, falando sobre a vinda de Cristo, como Cristo virá. Na primeira carta, o objetivo foi instruir sobre a segunda vinda de Cristo. Parece que houve alguma confusão de interpretação, né? O autor está falando aqui. A ponto de muitos não quereres nem mais trabalhar. É verdade, nós vimos isso, né? Na carta na outra estudo foi abordado isso. Mais uma vez, que a volta de Jesus para eles parecia eminente, estava perto, né? Paulo apela para que eles não perdessem o entendimento nem se perturbassem. Vamos ler aqui, versículo 2.
que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Né? Então, eles pararam de trabalhar, pararam de fazer suas coisas cotidianas, pensando que Cristo já viria no dia seguinte, né? Ou uma semana, não sei. Já estaria muito próximo. Mas o objetivo de Cristo é que todos venham conhecer a Ele e tenha também salvação. Qualquer influência acerca desse assunto, como uma carta falsificada, deveria ser descartada, uma vez que os dois acontecimentos ainda estavam por vir. Então Paulo ele faz aqui, ainda que alguém venha falar, que isso aí seja como se fosse uma falsificação, né? Ainda não está devidamente o processo para cumprir isso aí. E deveria ser descartado, uma vez que os dois acontecimentos ainda estavam por vir. Sendo assim, o apóstolo queria corrigir esse erro. Os dois sinais eram a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, né? Ainda não se manifestou. Creio que já estão bem próximos dessas duas atos, mas vamos ler aqui capítulo 2, versículo 3, que nos diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia e ser manifesto o homem do pecado, o filho da perdição. Esse filho da perdição nós vamos ver o homem do pecado, que é o anticristo, né? Então diz assim: qualquer influência acerca desse assunto, como uma carta falsificada, né? Sendo assim, manifestando. Tá. Apostasia. O que é apostasia, né? O primeiro sinal que haverá um tempo de grande apostasia. Que é a apostasia, que é a rebelião contra Deus. Então a apostasia que é uma rebelião contra Deus. A história do povo de Israel houve muitos episódios de apostasia, nos quais os reis, até mesmo sacerdotes, profetas, juntamente com o povo, rebelaram-se contra Deus. As consequências eram desastrosas. Então, irmão, sempre quando o homem se afasta de Deus, se esquece, a tendência é queda brusca, é pecado, iniquidade, maldade, destruição, né? Então, encontra assim, as consequências eram desastrosas. Na história da igreja também vemos isso acontecer. A apostasia é um perigo constante, pois é a causa do abandono da fé de muitos dentro da igreja, né? Então, muitas pessoas, quando vê coisas, não tem aquela fé firme que Deus vai vir, vai curar, vai sarar, a promessa de levar o seu povo, né? Muitos têm se afastado, têm abandonado a fé. Mas nesse caso específico, esse tipo de, o autor coloca aqui, nesse caso específico, a rebelião será mundial, contra toda a ordem estabelecida por Deus e sua autoridade. Você tem percebido a manifestação explícita contra a forma como Deus estabeleceu as coisas? Então, irmão, hoje nós vemos pessoas fazendo leis contrárias à vontade de Deus. Nós vemos perseguições contra as igrejas, porque prega o evangelho, fala aquilo que tem que ser dito, né? Algumas coisas concernentes que está escrito na Bíblia, e que as pessoas hoje acham que é discriminação, é preconceito, mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que pregar a verdade. O próprio Cristo mesmo, ele falou que ele é a verdade, o caminho e a vida. Sem ele ninguém vai ao Pai, não adianta, né? Ainda que nós mesmos nos calarmos, as pedras vão clamar. A natureza geme. Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo na natureza. Você acha que é o quê? É a natureza gemendo por causa do pecado do homem. O homem, ele tenta fazer as coisas certas, mas no final ele não consegue, porque sem Deus nada pode ser feito. Jesus mesmo disse, sem ele nada podemos fazer. Então, irmão, nós vemos aqui o que o autor está colocando, que esse tipo de apostasia não será somente na igreja, mas será um acontecimento apostatar da fé, tirar os preceitos de Deus da vida do homem e colocar preceitos humanos para reger
o mundo, o universo, né? Hoje nós vemos coisas absurdas, coisas que são contra a vontade de Deus, tirando Deus do mundo e pedindo governo humano para que governe o mundo, né? E será que o homem tem capacidade mesmo para governar um mundo tão... Mas Deus foi que criou esse mundo, né? E nós vemos aqui que o homem tenta tirar Deus de tudo quanto é forma, extrair Deus. Quando ele faz isso, as consequências são desastrosas, como diz aqui. Então nós vemos que o que é a apostasia? Apostatar da fé, de não permanecer naquela fé genuína, né? Ser rebelde contra Deus, contra os preceitos de Deus. E hoje nós vemos aí o homem pagando um preço enorme, porque se esqueceram de Deus. Continentes enormes que se esqueceram de Deus. Cidades, estados, violência. Olha quantas coisas o homem tem procurado para si, porque não põe Deus no coração, né? Aqui nós vamos ver o homem da iniquidade. Aí sim, irmãos, olha só. A apostasia dará oportunidade para a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que se revelará, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, tentando-se como fosse o próprio Deus. É interessante, irmãos, que o mundo não percebe porque não tem o Espírito Santo, né? Eles não creem no Espírito Santo, eles não creem em Deus, não creem em Jesus, e por isso eles não têm entendimento das Escrituras, porque não pediram orientação a Deus. Mas nós que lemos e observamos a palavra, você vê que o mundo caminha nessa direção, para que uma pessoa se levante e queira parecer ser Deus, assentar-se no trono do que é de Deus, né? Confirmando essas passagens bíblicas. Hoje nós vemos pessoas, pessoas se dizendo Cristo, né? Que na verdade são impostores. Mas vai vir um homem que vai ser a personificação de Satanás. E esse homem é o anticristo, né? É contra Cristo, contra os ensinamentos de Cristo. Vou passar aqui algumas referências sobre essa que está nessas cartas. 1 João 2,18, os irmãos podem ver. 22, João 4,3 e 2 João 7. João se refere ao anticristo, mas Paulo prefere chamá-lo de homem da iniquidade. Iniquidade é pecado, homem do pecado, homem, né? O anticristo já opera, e isso nós já sabemos. Basta ver ou ouvir os noticiários que verificamos toda a maldade humana. Olha só o que eu estou falando aqui, né? Nos noticiários a gente já vê coisas absurdas, maldade, mas diz o texto que algo sobre a ordem divina detém o homem da iniquidade. E esse anticristo que ainda não foi manifesto é porque Deus ainda não permitiu que ele se manifestasse ao mundo. De se manifestar, mas haverá o dia da sua manifestação, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Cristo vier, né, primeiro ele vai operar, fazer sinais e prodígios de mentira, vai enganar muitos, se possível até os escolhidos de Deus, mas Deus, antemão, já está avisando nas Santas Escrituras como será, né, o momento desse homem que querer parecer ser Deus, mas no fim vai ser derrotado por Deus, por Jesus, né? Isso está, vou ler aqui, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 8. Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Mas vou falar o primeiro 7, né? Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora
resista até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, esse filho da perdição, esse enganador, vai ser destruído por Deus com resplendor, com a glória de Deus quando se manifestar nesse mundo. Mas também será segundo a eficácia de Satanás, esse filho da operação do erro, né? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira. Então, esse anticristo vai fazer essas peripécias, né? É interessante notar que não só a responsabilidade do mal está sobre o homem da iniquidade, a qual agirá abertamente sem impedimento, mas também porque as pessoas ímpias estarão ao seu lado. Então, irmão, não só esse filho da perdição, essa personificação de Satanás no mundo se manifestará, mas todos aqueles que ficaram contra Deus as pessoas ímpias serão extirpadas, serão destruídas, porque a glória do Senhor vai se manifestar sobre este mundo. Serão aqueles que aceitarão o seu poder demoníaco, fascinados pelos sinais, prodígios e mentira. Esse voluntariamente rejeita o amor da verdade para serem salvos. Versículo 10. Com todo o engano da injustiça para que os pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é esse amor? Jesus Cristo veio por nós, né? A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, primogênito, unigênito, para nos salvar, né? Salvar todos nós. Então, mas eles rejeitaram, os ímpios rejeitaram. São pessoas induzidas ao erro que dão crédito à mentira. Aqui nós vamos ler aqui o versículo 11, né? Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creia a mentira. Que o mundo onde estão os valores são totalmente invertidos. Eu quero frisar aqui aonde nós vemos a inversão de valores, irmãos. Inversão de valores. E hoje nós estamos vendo as inversões de valores muito grandes. As afrontas que o homem tem feito, achando que ele pode ficar contra Deus. Mas haverá um tempo que Deus trará justiça, juízo sobre a humanidade. E todos serão julgados das nossos atos cometidos na presença de Deus. Todos nós seremos julgados. Uns para vergonha e desprezo eterno, e outro para a salvação, a vida eterna, o galardão do Senhor. Que você possa escolher a vida eterna em Cristo. Terceiro ponto, irmãos. Então nós falamos no primeiro ponto, né? Esperar pela volta de Cristo produz bênção. Segundo ponto Segundo ponto, antes da vinda de Cristo, né? Agora nós vamos para o terceiro ponto, a vinda de Cristo para os santos. Então, o que a Bíblia fala sobre os santos? São os crentes, os salvos, né? Esse texto tem contexto básico, 2 Tessalonicenses 1, 7, 10, 2, 13 e 17. Alívio quando o céu se manifestar. Paulo declara que será um alívio, né? Para os que são atribulados, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 1, 7. Todos contemplarão a sua glória, ele será admirado, glorificado. É interessante notar que esse dia será de glorificação do Senhor. Versículo 1, 10. Né? Nós já lemos, né? Com todo engano. Versículo 1, 10. Quando vier para
ser glorificado o seu santo e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, irmãos, quando Cristo vier, o Senhor será glorificado por todos os seus santos que creram, mas também será um dia de vingança contra os pecadores ímpios. Olha só, alerta. Os quais não desfrutarão da sua glória. O que lhe espera será chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que nós lemos no Novo Testamento foi dado para que eles fossem salvos, né? Cresce em Jesus, cresce na palavra de Jesus, cresce nas propostas de Jesus para a salvação. Então, para que obedecesse o Evangelho do Senhor. Será, portanto, um dia de muito terror para os que perecem nas trevas. Mas não somente isso. A manifestação da glória de Cristo será tão profunda que esses sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do seu Senhor e da glória do seu poder, né? Então, serão para sempre esquecidos na mente de Cristo, porque Deus deu toda a oportunidade para que eles possam se reconhecer, se arrepender e vir a morar com Cristo no seu reino. Para os que crerem, será também um dia de glória, poder participar da glória de Cristo. Precisamos parar e pensar em qual grupo queremos estar. Para comparecer a esses eventos escatológicos, não precisamos fazer nada, pois simplesmente todo ser humano estará lá. Foi o que eu falei, né? Todos nós vamos prestar conta ao nosso Criador. Mas para participar das bodas do Cordeiro, Cristo precisa estar no trono do nosso coração hoje, né? O nosso agir diário vai demonstrar se de fato sou eu ou Jesus que está no controle da vida, né? Então só Deus pode, só nós podemos demonstrar com os nosso viver, nosso diário, quem é que está no controle da nossa vida. Outro ponto é permanecer firme. A expressão, entretanto, em 2:13, mostra o contrário do que foi apresentado por Paulo quanto aos que perecem por terem se deleitado na injustiça. 2:12. Diante de tal realidade e impiedade que em muitos casos já se vive no dia a dia, Paulo apela dizendo que devemos sempre dar graças a Deus. Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está tão distante a culminar em toda inteireza. Os irmãos podem presenciar os sinais, né? Uma das coisas que deixou para nós são os sinais. E serão aqueles que crerem nos sinais, né? Então nós vemos aqui, irmão, que o dia a dia nosso, cotidiano, muitas coisas acontecem que pode afastar o homem da direção de Cristo, mas devemos permanecer firme no propósito de vencer os obstáculos. O que deve fazer então o cristão? Simplesmente ficar firme para não ser enganado. O que eu falei, né? Diante desse cenário de rebeldia de uma sociedade em que se manifestará a apostasia. Não é uma pessoa, não é uma religião, é uma sociedade, um mundo estará, né, a perigo quando o anticristo se manifestar no mundo. Paulo orienta que é preciso agradecer a Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Os que sofrerão na vinda de Cristo serão os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Hoje o mundo tem prazer na injustiça, mas nós, diz o texto, somos amados do Senhor, escolhidos para Ele desde o princípio da salvação. Versículo 13, né? Vamos reforçar isso aqui. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Então, Deus já nos elegeu, mas com isso devemos tomar posse daquilo que Ele nos prometeu.
E não rejeitemos o seu convite, ó. Não devemos rejeitar o convite, né? O convite de Cristo é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa é válida, está válida, né? Diante de um mundo de incerteza, podemos ter certeza de que Deus nos ama, ó, apesar das nossas imperfeições, como eram imperfeitos também os Tessalonicenses. Deus ama a todos que receberam a justificação no sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é para que nós sejamos justificados na sua morte, morte de cruz, né? Então, o crente é identificado quando ele assume a sua cruz, né? Uma atitude de obediência, observar as tradições ensinadas pelos antigos. Assim, pois, irmãos, permaneci firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, né? As cartas, elas foram canonizadas e hoje elas são os documentos, né? Que nós possamos ter certeza que esses fatos veio a colaborar com a obra de Cristo. Aqueles ensinamentos do próprio Senhor, dos apóstolos que nos foram transmitidos, precisam ser guardados, ó, cumpridos, pois são segurança para a igreja contra a apostasia. Então, esses ensinamentos que Paulo está trazendo aqui, orientando a igreja a esperar no Senhor, a se fortalecer, a ter uma vida digna, são esses valores que são guardados para ser cumpridos. Pois são segurança para a igreja contra a apostasia. É preciso disposição, desejo pelo discipulado de Cristo, reconhecendo o valor dos ensinos da palavra de Deus e seja, portanto, preparado para a volta de Cristo. Então, irmão, devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo, sempre estar na dispensação da graça de Cristo e permanecer firme, porque é aí que nós teremos a nossa redenção, a nossa salvação. Já concluindo esse estudo, irmão, nesse estudo refletimos mais uma vez sobre o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. Mais do que querer adivinhar ou prever o dia e a hora, Paulo quer que a igreja esteja preparada para viver a cada dia o seu mal, né? Então, a cada dia devemos estar preparados. A apostasia aflorará cada vez mais a chegada do homem da iniquidade, o anticristo. Então, quanto mais perto tiver a manifestação do filho da perdição, coisas espantosas vão acontecer, porque a Bíblia nos ensina que acontecerá uma preparação para o anticristo, para que ele possa fazer, né, trabalhar contra o nosso mestre, vamos dizer assim. Não deverá surpreender aqueles que estão firmes em Cristo. Para muitos, esses dias serão um dia de aparente liberdade e libertinagem, mas serão tomados de grande pavor quando o Senhor chegar, por se deleitaram na injustiça. Para os santos, será um dia de alívio, pois presenciarão o Senhor, recebendo toda a glória que lhe é devida. Então, irmãos, com Cristo permanecendo firmes, vamos parar e pensar e agir. Ensinamentos do Senhor são para serem observados hoje, pois lá no céu não precisaremos deles. Quando assim fizermos, objetivos, uma série de bênçãos que são derramados sobre a nossa vida, e um desses ensina que Cristo vai voltar. Quando vencermos a expectativa da volta de Cristo e sentimos a gratidão pela sua graça em nos fazer participantes da vida eterna, né? 2. Antes da vinda de Cristo, duas coisas vão acontecer. Uma delas, a apostasia. Precisamos estar atentos para não abandonar a fé, como muitos fazem no passado. Outro sinal será a manifestação do Filho do Iníquo, com poder maligno, e a apossará da adoração de Deus, e muitos se encurvarão a ele. Será um período de dores, mas devemos estar alertas e não sucumbir ao erro, pois será muito passageiro. Nossa postura hoje deve ser de expectativa pela volta de Cristo, sabendo que esse dia para nós será de grande alívio de todas as tribulações que passamos e devemos permanecer firmes, embasados na palavra que nos foi transmitida, né? Olha que beleza, né? Cristo, usando
o apóstolo Paulo, para trazer nos ensinamentos sobre a sua palavra, né? Meu amigo, meu irmão, estarei orando agora pela sua vida, agradecendo aos meus irmãos em Cristo que têm se inscrito no nosso canal, e a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa estar fortalecendo a nossa fé, que no nosso coração possamos estar firmes no Senhor até a volta dele. Essa é a promessa, né? Que ele iria para o Pai, não deixaria órfão e voltaria para nós mesmos para levar para onde ele está. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Senhor que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para Ti mesmo, ó Pai. Tu és antes de todas as coisas, Senhor, e todas as coisas subsistem pelo Teu poder, porque Tu és o Deus único, verdadeiro, e fora de Ti, Senhor, não há Deus. Por isso, ó Deus, Pai, eu agradeço, Senhor, pela vinda do Teu Filho a este mundo, pela qual hoje nós cremos no poder da ressurreição através da sua vida. E nos deu o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar nos momentos de angústia, de tristeza e de grandes tribulação, ó Pai. Permaneça conosco, ó Deus, fortalece a cada um de nós, abençoe os inscritos, abençoe os irmãos, abençoe a todos aqueles que vão ouvir e, Senhor, vão participar desse estudo, ó Deus. Coisas que eu não consegui aqui transmitir, ó Pai, que Tu possa colocar no coração deles, que eles tenham entendimento da verdade, que eles busquem na Tua palavra, que eles leiam a Bíblia, que eles se alimentem das palavras, Senhor, que são palavras eternas. Por isso, Deus, meu Deus, eu agradeço, Te exalto e glorifico o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero agradecer, ó Deus, por mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ó Deus, falando e anunciando o Teu nome através deste estudo. Abençoa-nos, ó Deus, derrama a Tua graça, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?